Como é que tá o áudio aí, tá, Paula? Como é que tá o áudio aí, tá, Paula? Tá bom o áudio. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, Glória a Deus. Quantas pessoas tem aí, Paula? sonhos mortos de um Tá com muita gente aqui, né? que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos realizei. Glória a Deus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Lembra disso aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, De outro Deus. mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com você, pastor Dirã? Pastor, eu tô bem, graças a Deus eu tô bem. Tá cansado não? Tempo frio, né? Tempinho. Tempo frio. Dizem que esse tempo é bom, né? Eu não gosto não. Eu Eu prefiro o calor. Eu gosto do frio, eu gosto do frio. Eu não gosto do sol, eu prefiro o calor. A missionária Paula fala que ela não gosta do frio, não. O frio castiga, né, eu gosto mestre? do frio. O pastor Alex aí está conosco. Esse aí é o Alex, paz do Senhor. é o Alex da Tamara, né? Tô acompanhando lá as exposições bíblicas dele. Rapaz, virou professor mesmo Tô agora, hein? acompanhando. Virou professor agora, hein? Vi lá, Agora segura, hein? eu vi lá estudo lá para obreiros e, meu Deus, o pau quebrou lá. Foi Como é que é benção. o nome do ministério lá agora? Glória a Deus. Como é que é o nome do ministério? É, comunidade, né? Vida com Vida Deus? com Deus. Isso, segura agora aí, Vida com Deus. Segura que Benção, hein? agora ele vem que vem forte aí, hein? Foi benção, glória a Deus. Você é louco, eu vi lá Jacó e Esaú. Eu vi lá também, lá. O negócio Jacó é o, forte. como que é? Jacó é o obreiro que busca no Google a No comida requentada. Google, no Wikipédia. Eu assisti lá, hein? Eu assisti lá, meu Ô, Deus. Glória, tá aqui conosco também aqui Glória a Deus. deixa eu ver aqui os nomes aqui, porque Vanessa Teodora entrou agora, né? Entrou no começo A aí, paz né? do Senhor, Paz do ela Senhor já estava Jesus. desde o início. Nós vamos falar um pouco, conversar. Obreiro pirata, que isso? Meu Deus. Eu conheço obreiro papagaio. Pirata é Deus. fogo, hein? Meu Deus. Depende, tem aquele pirata que só tem uma perna só, se apoia na perna que é falsa, a perna dos outros. E tem aquele pirata que só tem um olho só. Meu Deus. Que tipo de pirata, né? Então nós vamos dar início hoje, nós temos um tema bem tranquilo hoje,
Nós vamos falar de um tema bem tranquilo. Acho que quase ninguém gosta de falar desse personagem, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho aqui a respeito dessas coisas da Bíblia, né? Glória a Deus. A Bíblia, ela é tão fantástica, irmãos. Ela é tão fantástica que se nós estudarmos ela da forma adequada, nós vamos aprender coisas que jamais imaginaríamos estar escrito na Bíblia, né? Mestre, eu quero começar com uma pergunta aí. Mas já, né? E a minha pergunta vai iniciar a introdução de todo o assunto. Mas já, você já quer me fazer pergunta já, mano? Iniciar com uma pergunta. E aí, o senhor vê se o senhor quer responder logo ela no início, ou se o senhor parte para uma introdução e depois nós... Dependendo da pergunta, eu posso passar? Pode. Pastor Alex responde. Isso, ele tá hoje com a gente aí, ele tá aí, hein? Pastor Alex. Tá aí, hein? E não é eu não, é o Alex da Tamara mesmo, não é eu não. Pastor Alex da da Vida Tamara, com Deus. Tá aqui, ó, Alex da Tamara. Pastor Alex da Igreja Vida com Deus. Glória a Deus. Quero mandar um abraço aí a todos os irmãos da Vida com Deus. Tive a oportunidade de visitar a igreja aí. Lá é benção, hein? Lá ainda bem que eu fui e tava vazio. Lá é benção. Lá eu fui e tava vazio, não tinha ninguém. Lá é benção, meu Deus. Mas você já foi lá, então você não tem propriedade para dizer. Lá é o lugar que o pregador prega e quem joga graça é o povo. Aí, que isso, terrível. É o povo abençoado mesmo. É benção, meu Deus. Qual é a tua pergunta? Mestre, o texto diz... Mas você nem leu o texto. Nós já vamos ler o texto, calma aí que nós já vamos ler o texto. Vou fazer uma oração primeiro, vou fazer uma oração. Vamos orar e eu faço a pergunta. Você lê o texto, aí depois você faz a pergunta. Vamos aí, vamos orar. Eu tenho uma pergunta que é o abre caminho. Vamos lá. Vamos fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Glorioso e soberano Senhor. Sim, Jesus. Uma vez mais entramos na tua presença. Glória a Deus. Senhor, ainda que por meio desta live, Senhor, eu sei que existem pessoas do outro lado da internet, sim, Senhor, Jesus, ouvindo e talvez esperando uma palavra tua, Pai, nesta noite. Nós, como homens, não temos condições de saber o que se passa no coração das pessoas, mas o teu Espírito Santo que habita em nós, ele conhece, ele sabe todas as necessidades. E eu sei, ó Pai, que o Senhor nunca deixa um filho seu desamparado e sequer vai deixá-lo sem ter uma resposta. Então o Senhor usa os nossos lábios nesta noite. Glória a Deus. Para que a palavra que sair daqui, ela vá de encontro ao coração necessitado, ao coração aflito. Senhor, as famílias que estão necessitando de uma palavra nesta noite. Glória a Deus. Senhor, o nosso intuito aqui não é apenas conversar sobre a palavra. Glória a Deus. Mas é edificar corações, edificar vidas, restaurar, ó Pai, relacionamentos através da Tua palavra. Glória a Deus. Então nós somos instrumentos em Tuas mãos, Espírito Santo, nesta noite. Que o Senhor encontre liberdade nos corações para agir e atuar. Em nome do Senhor Jesus. Glória Amém. a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ó, presbítero entrou aí o atrasado, ó. Mas entrou. Glória a Deus. Flávio Teixeira Ney, Gidean e Mancinara, que era para estar aqui hoje, né? Mas entraram aí, glória a Deus por isso, amém? Irmãos, digita aí pra gente como é que tá o som aí. Se vocês acham que o som tá alto, tá baixo, como que tá aí, digita pra nós aí, tá bom? Manda aí o seu feedback para nós, para que à medida que nós estivermos aqui ministrando, a gente possa ir arrumando o som, tá bom? O som, a imagem, que vocês acharem que está meio que irregular aí, tá bom? O Alex falou que o som tá top. Glória a Deus. O Gideon falou que também tá ótimo. Então vamos lá ler o texto aí, varão. Vamos lá. Vou ler desde o versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso 1. Amém?
Pessoal, você vigia, varão. Você vigia. Ainda bem que é só o tipo mesmo. É só o tipo. Tipo do Alderi, não, lá é de outro universo, varão. Aquele lá é das galáxias lá. Das galáxias lá mais longínquas. Né? Esse microfone aí. Lê aí, varão. Lê o texto. Deixa eu ler o texto. A partir do verso 1 diz assim, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, glória a Deus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Isso é forte demais. E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Até os homens tiveram experiência, hein, mestre? Isso aqui é tremendo, hein? E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Sensacional. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Meu Deus. Isso é muito forte. E punha-lhe sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, glória a Deus, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, glória, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Tem aqui, mestre? Tem. Glória a Deus. Isso aqui é fantástico, né? É fantástico. Assim, dá pra gente pontuar já muitas coisas aqui só nesse texto, né? O Walter Oliveira. Quem é esse Walter Oliveira? Hã? Amigo meu. Glória a Deus. Então, se é conhecido do pastor Irã, é conhecido nosso também. Paz do Senhor, irmão Walter. Paz do Senhor Jesus, a Marizeira. E ele falou para mim hoje que acompanha, hein, mestre? Aí, que benção. Ele falou para mim hoje que acompanha. Guilherme Santos também. Glória a Deus. Guilherme Santos está aí conosco. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Glória a Deus. Amém a cada um que tem acompanhado. Então, pode fazer sua pergunta agora, pastor Girã. Guilherme Santos é o Gui, né? É, o Gui. É o desenhista, né? É, deu logo glória aí. É o melhor desenhista das galáxias. É. Esse menino desenha demais, meu Deus. Mestre, vamos lá. O texto diz que Paulo, ele pega uma carta e ele vai para Damasco. O texto diz que ele dirige-se ao sumo sacerdote.
Lá em Atos capítulo 4, alguns sacerdotes são apresentados por nome. Qual deles entregou a carta para Saulo? Então, na verdade aqui, esse texto aí, esse livro foi escrito ali mais ou menos no ano 35 ali, né? Certo. E isso aconteceu no ano 35 depois ali, depois de Cristo. Certo. Depois da morte de Cristo, mais ou menos uns 7 anos ali, né? Uns 4 anos, na Glória verdade, a Deus. 4 anos por aí. Então, os mesmos sacerdotes que prenderam Jesus e levaram ele à prisão, são os mesmos sacerdotes que vão entregar a carta para Paulo. São os mesmos que são apresentados em Atos Isso, 4. você tem Anás, Caifás, exatamente. Esse povo aí. São os mesmos, né? Agora, o que chama atenção aí é que assim, Deus vai ter uma escolha, né? Quando Glória a Deus. Deus fala para Ananias, o próprio Jesus fala para Ananias, ele é para mim um vaso Escolhido. Aí a pergunta é o quê? Quem escolheu? Glória a Deus. Porque o texto diz assim, ele é para mim um vaso escolhido, mas quem escolheu? Glória a Deus. Quem escolheu Paulo? Né? Então aí, e por que escolher Paulo? E por que escolheu o Paulo? Então isso aqui é uma lição muito importante, isso aqui, muito importante para nós, tá? Para nós, obreiros também, tá? Obreiros, ó. Não é porque você está na igreja, não é porque você conhece a palavra, porque você ora, porque você dá o seu dízimo, tua oferta na igreja, que te qualifica a ser o enviado de Deus. Porque Deus escolhe aqueles que fazem tudo o que Ele pretende fazer. Um exemplo aqui, eu trabalho numa empresa. Certo. E eu dentro dessa empresa eu procuro fazer o meu melhor. Ah, mas é que a empresa paga um pouco salário. Mas antes de você entrar lá, você sabia que pagava um pouco salário. Correto. Então você aceitou entrar, então entrou, faça o seu melhor. Seja zeloso, né? O Paulo, ele vai ser escolhido porque o Paulo, mesmo que ele fazia era errado, que era matar os judeus, mas ele fazia o melhor, que ele acreditava que era o correto. Então, na mente de Paulo, ele acreditava que matar os judeus ou prender os judeus era a coisa certa a se fazer. Ele fazia com uma maestria tremenda. Ele fazia o seu melhor. Então, Jesus, ele vai escolher aquele que é zeloso naquilo que faz. Glória a Deus. Ele é zeloso naquilo que faz. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu conheci um jovem que ele era contador de uma facção aí. Imagine você que essa facção ela tem em todo lugar do Brasil. E ele fazia contabilidade para essa facção. Então um dia Deus teve um encontro com ele, Jesus teve um encontro com ele e chamou ele. Glória a Deus. Agora, por que será que Jesus chamou ele? Porque queria usar aquilo que era útil. Porque aquilo que ele fazia com maestria naquilo que era errado, vai trazer ele para fazer com maestria para aquilo que é certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você é relaxado, até mesmo no mundo você é relaxado, Deus nunca vai te chamar para fazer nada na obra, porque Deus não conta com pessoas relaxadas. Meu Deus. Deus conta com as pessoas que é zelosa, que querem fazer com prazer, com amor. Eu canso de ver aí em muitas igrejas, pastor Dirã, vários obreiros relaxados, não fazem a obra com amor, não tem prazer em ver a obra crescer. Verdade. Aí você fala, ele foi escolhido por quem? Complicou, por Jesus? hein, mestre? Aí complicou. Ou pelo homem? Aí complicou, hein, mestre? Porque Jesus só escolhe aquele que é o melhor. Meu Deus. Jesus não escolhe quem não é o melhor. E na própria história bíblica, se nós puxarmos lá atrás, quando o próprio Deus escolheu sempre quem estava fazendo algo para destacar-se no momento, né? O pastor Alex aqui, ele falou assim, ele mandou o versículo 2, dizendo que Paulo pediu cartas. Isso aqui é forte mesmo, pastor Alex. Sabe por que isso aqui é forte? Porque Paulo, ele era tão zeloso com a lei,
Que na mente de Paulo ele entendia que todos esses que seguiram a Cristo eram seitas, né? Eram seguidores de uma seita, porque ele não cria que Jesus era o Messias e que Jesus ressuscitou dos mortos. Quer dizer, na Ele crença não cria. dele ele está completamente certo. Dentro da lei do que ele aprendeu, dentro Ele tá do que ele certo. aprendeu, ele está correto. Ele está corretíssimo. Porém, ele pediu as cartas para quem? Sacerdote. Por sumo sacerdote, Anás, Caifás. Mas quem tinha que se preocupar com o que estava acontecendo fora, nas sinagogas, ó, presta atenção isso aqui, tá, irmão? Presta atenção. Eu não vou citar nome de ministério nenhum, tá bom? Só vou falar aqui. Tem um monte de sacerdote aí, de igrejas sede, que nunca sequer entraram numa congregação. Meu Deus. Nunca sequer entraram numa congregação. Fica lá da sede mandando, dando ordem. E aí vem um pequenininho de lá, pede, me dá uma carta aí para mim ver como é que está acontecendo lá na congregação tal. Meu Deus, hein, mestre? Para mim ver como é que está se passando lá, porque o que está lá só quer estar. O sumo sacerdote não saía de Jerusalém. Meu Deus. Só quer estar na sede. Ele não quer pegar uma estradinha de barro, sabe? No dia de chuva, pastor Girã, sujar o carro dele de barro, pisar na lama para entrar lá numa congregação. Mas ele fica lá da sede mandando ordem. Meu Deus. Aí o Paulo, que não é sumo sacerdote, ele está preocupado com as sinagogas lá fora. Como você só se preocupa aqui com o templo e as sinagogas lá? Meu Deus. Está sendo infestado. Está de olho em tudo. Paulo Aí tá de Deus olho em tudo. olhou e falou assim: esse cara vai ser bom pro meu time. Ele tem visão. Ele tem visão de campo. Jesus olhou e falou: esse cara vai ser bom pro meu E time. é interessante, né, mestre, que quando todos viam a ameaça, Deus viu o talento. Todos estão com medo dele de morte. E Jesus está falando: não, ele não é morte, ele vai trazer vida. Glória a Deus. Não é morte, ele vai trazer vida. Se usar no incentivo certo, vai ser bom pro reino. Eu fico triste, sabe, pastor Edino, porque assim, aqui nós não temos congregações, né? Mas eu vejo igrejas grandes, que têm congregações. E eu conversando com alguns desses pastores, assim, amigos meus, e eles falam: oxe, pastor lá nunca nem veio aqui, não sabe nem qual é a cor do teto da igreja. E é triste, né, mestre? Porque ele não está Triste. preocupado com o que acontece na sinagoga. E é triste, né, mestre? Mas o Paulo ele está lá e o Paulo fala assim, ó, o texto diz: me dá cartas para que eu vá em Damasco. Só em Damasco tinha cerca de 40 sinagogas, mais ou menos, só em Damasco. E ele está preocupado, porque na mente dele, a seita está indo lá pregar heresia dentro da sinagoga. É isso E mesmo. ele está preocupado, e ele fala: bom, vocês não querem sair da sede, então eu vou lá. A visão Só dele me dá autoridade. A visão dele expande. A visão Eu não vou dele ficar aqui, eu tenho que ir lá fora. Isso é visão de reino. Meu Deus. Isso é visão de reino. Pastor que fica sentado na cadeira, na sede, sem se preocupar com o que acontece nas congregações, ele não era nem digno de estar lá pastoreando aquela igreja. Isso é forte, mestre. Tem pastor que não sabe o nome do membro que está sentado na cadeira da igreja dele. Isso é forte, mestre. Ele não sabe o nome. Isso é forte. É por isso que Jesus vai falar para Ananias assim, ó: ele para mim é um vaso escolhido. Aí eu fico imaginando Ananias falando: tá bom, mas quem escolheu ele, Senhor? Não é? Quem escolheu ele? Glória a Deus. Bom, isso aqui, irmãos, eu sei que tem crente aí que vai ficar... Mestre. O senhor falou algo sobre liderança, sobre visão de liderança. Tem um camarada no Antigo Testamento, mestre, isso dá um estudo tremendo, hein, mestre? Senhor que tem uma profundidade aí nos estudos. Pastor Alex da Tamara, que está aí conosco, que tem uma profundidade nos Meu estudos. mestre, isso. Isso dá um estudo tremendo. Mestre, o grande problema de muitos líderes hoje em dia é que, assim, quando alguém começa a crescer, eles cortam. Não estou dizendo que são todos, mas muitos. Não são todos, não. Só uns 90%. Uns 90%. Aí, mestre, o que acontece? Quando a pessoa está crescendo na palavra ou no louvor, muitos líderes abafam, né? Fazem com que a pessoa some. É o medo, né? É o medo de que a pessoa cresça e tome o lugar dele. E sabe um exemplo de liderança sensacional que eu tava estudando esses dias no Antigo Testamento, mestre?
Fala, eu falo quem é, mestre? Fala aí, fala. Não era nem cristão, Fala que eu não sei quem é. mas a Quero saber. liderança do camarada foi sensacional, o faraó. É. Lembra o faraó do tempo de José? Lembra quando José interpretou o sonho? Mano, ó, mestre, essa é a visão, eu particularmente, estudando, é o que eu tá penso. corretíssimo. Essa é a visão Tá que muitos correto. pastores deveriam ter. Por quê, mestre? José era hebreu, não era egípcio, correto, mestre? José era um presidiário. Qual o motivo da prisão? Na verdade ele foi Vai, vamos lá. rejeitado, Rejeitado, escravo, escravo, empregado, empregado, detento, detento, aí virou governador. virou governador. Mas vamos lá, mestre. Ó o raciocínio. Ele era presidiário. Qual o motivo da prisão? Tentado ao pudor. Ele era escravo. Ele não era egípcio, ele era hebreu. Só que quando o faraó olhou e viu que ele tinha um talento, o faraó disse: eu entendo. Ó, isso aqui é um pensamento, mestre, dentro do texto, certo? Sem ferir o texto. Eu entendo que eu sou o rei do Egito e eu estou sentado no trono. Mas esse garoto tem o que eu não tenho no momento. Se eu der uma oportunidade para ele, ó a visão pastoral, mestre. Se eu der uma oportunidade para ele e der certo, o rei sou eu. Quem incentivou fui eu. Se der errado, eu boto ele na cadeia de novo, tá tudo certo. Eu vivi isso aí, o pastor Dirão, eu vivi isso, sabia? Eu vivi isso, eu por um tempo... Isso dá um estudo tremendo, hein, mestre? Eu fiquei sobre liderança. Congreguei num ministério, até mandar um abraço aqui, pastora Consuelo, foi Glória minha a pastora Deus. ali por um tempo. Glória a Deus. E ela sempre me dizia isso. as Daniel pessoas- Marques, que eu falei pro senhor, mestre, semana passada, acabou de entrar na live. Daniel que bênção. Marques. Paz do Senhor Jesus, Daniel, tudo bem contigo? É uma honra tê-lo aqui na live conosco, amém? Eu vivi isso e as pessoas falavam para ela assim: você não tem medo? Você está dando muita liberdade para ele, você está deixando ele muito à vontade, você não tem medo de as pessoas gostarem dele? E ela dizia assim: não, porque eu tenho certeza que se ele crescer, aonde ele chegar, ele vai lembrar que quem direcionou ele para o crescimento foi eu. Essa é a visão, mestre. Essa é a visão, Essa é a exato. visão. Essa é uma visão pastoral, na verdade, né? Essa é a visão, né, mestre? A visão pastoral é essa, né? A gente não pode dar uma de líder igual Eliseu, que liderou e não deixou ninguém como sucessor. Verdade. Porque todos nós, um dia vamos partir. Verdade, Nós não mestre. somos eternos, né? E o mais importante é que assim, esse é um propósito, um dos propósitos de Deus é o quê? É que o sucessor seja melhor do que o próprio líder. Sinal de que o líder ensinou bem, né, mestre? Porque o próprio Jesus disse assim, ó: se creres em meu nome, Farão sinais farão maiores coisas maiores Meu Deus. do que eu fiz. Aí, Isso é forte, hein, mestre? entendeu? Não, se Jesus falou, Se Jesus está falando que aí o pastor ele quer podar, mas começa a pregar melhor, né, mestre? ele Dá já uma- quer podar. Só que o pastor local, ele precisa entender uma coisa, irmão. Sabe, ele precisa entender isso aqui. No capítulo 17 de Êxodo, quando o povo vai pedir água, Certo. que Deus vai mandar Moisés bater na rocha e vai jorrar água, vai vir os amalequitas, né? Certo. E os amalequitas vai guerrear contra o povo. Aí Moisés vai subir no monte e Moisés, ó, quem está liderando o povo? Moisés. Moisés. Só que na hora da guerra, Moisés tem apenas o Cajado. cajado, mas quem tem a espada? Forte. Josué. Então, é forte é a obra, demais. o reino é isso aqui, ó. Visão, né, mestre? Visão. Visão de o liderança. pastor tem o cajado, mas de repente Deus está levantando alguém dentro da igreja que tem a espada, que é a palavra. Glória e o a pastor Deus. tem que entender, ó, eu tô com o cajado, mas na hora de usar a espada, vem aqui, Josué, é você, Glória a Deus. não é? Então muitas igrejas não têm essa visão. Mestre, eu né? congreguei com um pastor Elias Redua. Só explicar, irmãos, eu tô bebendo bastante água aqui, porque eu tô essa semana com a garganta um pouco meio irritada, né? Então eu tô bebendo bastante água aqui.
Eu trouxe a garrafinha aqui. Glória a Deus. Isso aí é para você, mano. Isso aí Aleluia. é honra para ti. Glória a Deus. Mestre, Pode falar. eu congreguei com o pastor Alex conhece, pastor Daniel Marques também conhece, pastor Elias Redua. Ele hoje dirige, tá com seu ministério, né? Ministério Querite. Mestre, quando eu congreguei com o pastor Elias, isso é visão de liderança, mestre. Quando eu congreguei com o pastor Elias, chegava pessoas não crentes missionárias. Pastor Elias falava para mim assim: pastor, prega hoje e ganha alma. Eu fico na intercessão. Ele entendia que ele é pastor de igreja. E ele entendia que Deus colocou em mim um ministério evangelístico para pregar e ganhar. E aí quando as pessoas chegavam que não era crente, ele já falava para mim: pastor, prega hoje, ganha aquelas almas ali. Então, isso é visão, não é ciúmes, é visão. E quando tem visão de reino, a tendência é o reino crescer, né? Com certeza. A tendência é o reino crescer. Vamos voltar aqui para Paulo. Bora. Então a gente já dito essa questão das cartas. Paulo era tão perigoso, mas era tão perigoso, que até o hálito dele, Meu Deus, cheirava a morte. meu Deus, Tá no texto aqui, ó. meu Deus, Ó, mestre, e Saulo respirando ainda ameaça de morte. meu Deus, mestre. Então os judeus sentiam o cheiro. E a fama dele estava longe, hein, mestre? Tanto que quando ele chegou próximo do discípulo, todo mundo estava com medo. Quando ele pede cartas para ir para Damasco, Damasco era mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém, daria mais ou menos ali cerca de 6 dias de caminhada, né? A pergunta que não quer se calar é: Paulo caiu do cavalo? Caiu? Meu Deus. Paulo caiu do cavalo? Caiu, irmãos? Caiu? Responde aí para mim aí. Paulo caiu do cavalo? É a pergunta que muitos fazem, né? Se aquela queda de Paulo foi de um animal ou se foi uma queda, né? De cair por terra, de Deus, o próprio Deus ter humilhado ele, né? Então, eu tô vendo que ninguém respondeu aí. Ninguém respondeu. Então eu não vou responder também, não. Mas o que acontece? Eles têm uma viagem de 6 dias, né? Até chegar em Damasco. Mas o que chama mais atenção ali são três pontos. Primeiro, que ele não está sozinho. Correto. Que ao meio-dia, justamente ao meio-dia, a hora que o sol está mais irradiando, mais quente, Já peguei, num mestre. deserto, uma luz vai cercar ele. Quer dizer, Se eu pegar o meio-dia aqui e levar uma extensão ali para o meio da rua e acender uma lâmpada dessa aqui, o sol ofusca. vai clarear alguma coisa? O sol ofusca. O sol ofusca. Mas ele disse que a luz que apareceu para ele era tão forte, Meu Deus. a luz que apareceu para ele era tão forte que o sol se envergonhou. Meu Deus, mestre. O Isso é sol forte teve vergonha. demais. Isso é forte demais, mestre. Meu Deus. Então Paulo era um cara sensacional, irmãos. Glória a Deus. Ele era tão sensacional que, Jesus, quando está entrando em Jerusalém, ele passa por Jericó. E o texto vai dizer que ele tem um cego ali em Jericó. Não tem um cego em Jericó? Tem. E o cego está clamando lá. E aí Jesus fala: traz ele aí. Glória a Deus. Aí quando o cego chega, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus, presta atenção nisso aqui. Jesus está dizendo para o cego: o que queres que eu te faça? Uma pergunta. Olha a pergunta de Jesus. E o Paulo era tão extraordinário que Jesus aparece para Paulo e Paulo pergunta para Jesus: o que você quer que eu te faça? É forte, hein, mestre? Meu Ai, Deus. irmão, para. Como é que Isso é forte, Deus mestre. sabe quem escolhe, irmão? Glória a Deus. Deus sabe quem escolhe. Olha aí, no seu texto, o versículo 6, ó. Meu Deus. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E ali, mestre, nós vemos que Paulo, ele já está numa posição que o que o Senhor pedir,
Na verdade, quando Jesus apareceu para Glória a Deus. ele já entendeu. Eu sei, você precisa dos meus serviços. Glória a Deus. Então fala aí o que você quer que eu faça. Glória a Deus. Glória Ele a entendeu Deus. na hora. Porque o Paulo vai ver uma coisa que era para os discípulos terem visto. Meu Deus, é forte, hein, mestre? Era para os discípulos terem visto. Meu Deus. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus e não viram o que Paulo viu, viram o mestre. que Paulo viu. Meu Deus. Mas o Jesus vai aparecer também dessa forma para Paulo, porque lá no capítulo 2, no capítulo de número 2 de Atos, Pedro, capítulo 2 não, capítulo 4, né? É capítulo 4. Pedro vai instituir mais alguns Diáconos. para diáconos. E aí ele começa a falar, ó, tem que ter uns requisitos aí, ó. Tem que ter visto Jesus, tem que ter andado com Jesus, tem que ter comido com Jesus. Meu Deus. E Jesus, já sabendo disso, vai aparecer para Paulo, para quando ele ter um encontro com Pedro, mas você nunca nem viu Jesus, quem disse? Paulo tem argumento. Você Meu nunca Deus. viu Jesus, como é que você quer ser apóstolo? Meu Deus. Quem disse? Glória a Quem Deus. disse que eu não vi Jesus? Detalhe, você viu lá a transfiguração ali, só uma faísca Meu do Deus. resplendor do Filho. Mas quando ele apareceu para mim, até o sol se envergonhou. Glória a Deus. Glória a Isso é Deus. muito, isso é Isso é muito forte tremendo. demais. Isso é muito tremendo, irmão. Isso aqui é. Glória a Deus. A nossa cabeça viaja. Eu fico imaginando. E todos que estavam com ele caiu por terra. Todos. Todos viram a luz. E é interessante, mestre, que o único que ficou cego foi ele. Porque todos viram, todos ouviram, mas só um entendeu. Glória a Deus. Glória Aí a às Deus. vezes na igreja você vê só aquele irmãozinho lá que entra no mistério, entra no manto, só aquele irmãozinho lá que recebe bênção, conta testemunho. Aí você fala, puxa, mas eu estou todos os cultos, estou em todas as orações, todos os trabalhos da igreja eu estou. Por que eu não vejo? Porque você é um daqueles que estavam com Paulo. Vê, ouve, mas não entende. Meu Deus. E só quem entende, Deus usa. Isso é forte, hein, mestre? Só quem entende, Deus usa. Jesus falou com Paulo, todos ficaram, mas só Paulo entendeu. Quer dizer que o zelo de Paulo por aquilo que ele fazia trouxe intimidade até Jesus? Trouxe, porque é desses que Jesus... Agora, o mais interessante, ó, eu vou soltar essa aqui, mas normalmente eu solto essa daqui só no curso de teologia. Entendeu? Só nas terças, mestre. Minha tia tá aí, a tia Angélica. Ô, glória! Paz de Deus, paz do Senhor Jesus, minha tia. Minha tia tá lá em Caraguá. Glória a Deus. É lá de Caraguá. Glória a Deus. Ó, essa daqui eu só solto no curso de teologia, irmão. Mas eu vou ter misericórdia da vida de vocês hoje. Tá? E vou soltar essa aqui, ó. Paulo vai ter um encontro com Jesus ao meio-dia, certo? Correto. Você não vai falar prova? Glória a Deus. Tá na sua Bíblia. Tá na sua Bíblia. Vamos lá, mestre. Então nós vamos ler aqui Atos capítulo 22. Glória a Deus. Meu Deus. Atos capítulo 22, versículo 6. Se tá na Bíblia, eu acredito. Isso aqui é forte demais, irmão. É muito forte. Como é que está escrito o seu texto aí, varão? Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, Ao meio-dia. de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? quase ao meio-dia, né? Vamos ler outro texto? Tem outro texto aí. É o 26. Atos 26, Atos 26, versículo 3. glória a Deus. Mormente sabendo que eu tenho O conhecimento... 13 é o 13, perdão.
13. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Aleluia. Você, o seu não tá, né? Aqui, ó, o 13. Meio-dia, Ao meio-dia. ó rei, vi no meu caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, Ó o sol, se escondeu. cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Olha aí. Então não foi só ele, foi Glória a todos. E detalhe, ao meio-dia. Agora, irmão, como eu disse que eu vou ter misericórdia de vocês, nunca pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Meu Deus, isso é forte, hein, mestre? Nunca pense que você é a última bolacha do pacote. Tanto porque a última bolacha do pacote é toda quebrada. A última geralmente vem... Toda esfarrapada, né? Mas nunca pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Glória Que a Deus. você é o maior pregador que tem na sua igreja, que você é o maior cantor, ou você é o maior guitarrista, baterista, músico, Glória a Deus. ou você é a maior líder das irmãs, ou líder dos jovens. Não pense isso, porque a hora que você não obedecer à voz de Deus, Deus levanta outro para pôr no teu lugar. Isso é forte, hein, mestre? Deus levanta outro para pôr no teu lugar. A missão que Jesus deixou para os discípulos era ir de pregar o evangelho, né, a toda criatura. Aí mandou ir Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins Da terra. da terra. Os discípulos queriam ficar só em Jerusalém. Eles não queriam ir para as congregações. Queria ficar no quadradinho. Queria ficar só na sede. Só nós. Só na sede. Eles não querem ir para a congregação. Meu Deus, hein, Ah, mestre? aquela congregação lá tem 10 crentes lá, não vou lá não, Meu vou pregar Deus, lá é não. Ah, eu vou para aquela congregação lá, você é louco, não tem nem instrumento naquela congregação. Tem crente que escolhe onde ir, mestre? Tem. Se tiver pouco membro, e se for igreja pequena, que não pode dar uma oferta para ele não vai. Meu Deus. Não vai. Meu Deus, mestre. Não Então revela o nome, não. projeto de Deus era eles irem. Só que eles queriam ficar dentro de Jerusalém. Então, Deus falou, calma aí, Jesus falou, calma aí. Mandou a perseguição. Aí espalharam. Mesmo assim, os discípulos ainda continuaram lá, Então quer dizer que Deus usa a perseguição para dar crescimento à igreja, mestre? para cumprir o propósito dele. Glória a Deus. Porque se você não quer cumprir o propósito de Deus, ele falando, então você vai cumprir com ele agindo. Então Paulo, mesmo sem servir a ele, Era instrumento de já Deus estava já. sendo usado. Na realidade, tudo que acontece tem que ter uma permissão do céu. Glória a Deus. Tem que ter uma permissão Glória do a céu. Na grande tribulação haverá várias catástrofes. Haverá muita morte, a guerra, peste, fome. Só que dentro do livro do Apocalipse, nós vamos ler que todos esses eventos, antes de acontecer os eventos, vai estar descrito assim: e lhe deu permissão, e foi permitido, e lhe concedeu Meu que Deus, fizesse. mestre. Por quê? Porque o trono tem autoridade em tudo. Glória a Deus. Então tudo que acontece é o próprio permissão. Deus dando permissão. Glória a Deus. Então os crentes estão sendo perseguidos e eles vão ter que ser dispersos. No capítulo de número 10 de Atos, Glória a Deus. ó, anota isso aqui, irmão. Isso aqui é uma pérola para vocês, tá? No capítulo 10 de Atos, o texto vai dizer que havia em Cesareia um homem conhecido como Cornélio. E esse Cornélio vai ter alguns atributos. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava esmola e ele orava a Deus. Ele tinha 4 atributos. Glória a Deus. E um dia ele teve uma visão, um anjo apareceu para ele em visão. E o anjo vai dar umas instruções para ele e vai falar, ó, manda buscar um homem chamado Pedro,
Isso é forte, hein? E ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer, porque você já é crente, cara, você só precisa ser batizado. Glória a Deus. Você só não foi oficializado ainda dentro da igreja, mas você já é crente. E quantos crentes, pastor Edirão, estão lá fora, ainda nem foi oficializado dentro da igreja, mas é muito mais crente do que crente que está dentro da igreja. E sabe o que é tremendo, mestre? É tremendo que foi falado diretamente para Cornélio. Ele já orava. Porque ele orava. Ele já tinha essas qualidades, mas ele foi humilde para entender que alguém precisava ensinar ele. E ele tinha que aprender com alguém e tinha que ser batizado. Aí segura agora, hein? Segura que isso aqui vai doer. E eu não vou alisar não, segura aí. Ó, não vou alisar. Quantos pastores, o pastor Girã, ele chega no quarto da casa dele, põe a mão na cabeça dele, em nome de Jesus, agora eu sou pastor. Agora eu sou apóstolo. O cara saiu de uma igreja, ele era diácono, ele era cooperador. Se unge, mestre. Aí ele vai e abre uma igreja e fala assim, agora eu sou pastor. Meu Deus, mestre. Ó o Cornélio podia falar, eu já sou crente. Então só vou começar a pregar aqui, porque eu sou piedoso, sou temente a Deus, eu dou minhas esmolas, dou minhas ofertas. Quer dizer, já fazia eu obra. oro, eu já sou um crente. Já fazia obra. Já sou um crente de obra. Mas agora eu preciso ser um crente de fé. Glória a Deus. Porque a fé sem obra É morta. é morta. Meu Deus. Então ele só fazia obra, mas não tinha fé. Isso é forte, mestre. Aí qual que era a fé? Quem crer e for, Batizado. então ele tinha que ser batizado. Glória a Deus. Ele não podia entrar dentro da piscina dele lá e mergulhar e falar, estou batizado agora? Meu Deus. Aí o anjo fala, não, precisa alguém enviado por Deus. Glória a Deus. Precisa alguém enviado por Deus para fazer isso aí. Aí eu fico vendo hoje um monte de O jovens. próprio Jesus foi a João, né? Jesus foi a João. João falou, não, eu preciso de ti, vem tu a mim. Aí Jesus fala, não, por enquanto deixa. Faça o que tem que fazer, me batiza aí. Para que se cumpra a palavra. Aí o que acontece? Os homens de hoje põem a mão na cabeça e falam, eu sou pastor, em nome de Jesus agora. Pastor, eu sou apóstolo, bispo, reverendo, eu sou o Jeová Júnior. Então eu fico imaginando, foi Deus que mandou, é mesmo? Deus mandou quem? Aí, ó. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado. Glória a Deus. Acabou, tá escrito aí, ó. Tá escrito aí, é isso aí mesmo, pastor Alex, é isso aí. Ele tem que vir aqui ao vivo participar. Não, eu vou marcar com ele aí, ó. Prepara aí, varão. Numa sexta-feira aí você vai sentar aqui, ó, no meio. E aí nós fazemos as perguntas. Eu vou pôr uma mesa até maior, vou pôr uma mesa maior, porque para caber dois gordinhos assim, eu e você, varão, o negócio tá. Dois Alex assim, tem que ser nas pontas para a mesa não dar uma equilibrada, senão. Então, pastor Dirã, olha o que acontece. Ele falou, o anjo falou, ó, vai, manda buscar Pedro e ele vai te explicar, te ensinar tudo o que você deve E ele simplesmente fazer. obedece. Ele obedece. Enquanto ele manda esses 3 homens buscarem Pedro, Glória a Deus. aí no versículo 9, vai dizer assim, que no dia seguinte, Pedro, ó, isso aqui, agora segura essa daqui, mas essa você tem que anotar. Ó, no dia seguinte, no versículo 9 aí, tá? Capítulo 10, versículo 9 de Atos. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Glória a Deus. Que horas que ele subiu para orar, pastor Dirã? O senhor está lendo o... Eu estou no versículo 9. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E hora sexta, que hora sexta que é essa? Hora sexta do horário judaico é o meio-dia, quase a hora Meu Deus. sexta, quase ao meio-dia. Dia. Olha como Deus trabalha, irmão. Presta atenção como Deus trabalha. Forte, irmão. Pedro subiu no terraço para orar. E quando Pedro está orando, ele entrou em transe. Ele foi arrebatado em sentimentos, em sentidos. Meu Deus. E ele vai ter uma visão de um vaso descendo do céu, amarrado nas 4 pontas, por um lençol. E quando o vaso chegou próximo dele, se abriu, ele viu toda a espécie de quadrúpedes, de animais. E ali tinha animais impuros, animais puros.
Glória a Deus. E a voz do céu dizia para ele assim: Pedro, mata E come. e come. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, jamais na minha vida tocarei em algo impuro. Aí de novo a voz: Pedro, mata e Come. come. E Pedro: não, Senhor. Aí a palavra de Deus veio: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Glória a Deus. Isso fez Deus por 3 vezes. É terrível, irmão, que tem na igreja ainda os Pedro que só vai depois da 3ª vez. Meu Deus do céu, como é que pode? Ó, Pedro teve que negar 3 vezes Jesus. Pedro teve que passar em 3 fogueiras. Pedro agora tem aí a revelação do céu para ele. O que quer dizer esse lençol com os animais aí? Deus estava dizendo para ele assim: os gentios, para o judeu, era considerado animais impuros, era considerado um povo impuro para o judeu. Então o que Jesus estava falando: Pedro, você vai pregar também para o gentil agora. Vai pregar para o gentil. Glória a Aí Jesus. ó, o Pedro: não vou, Senhor, não vou tocar em coisa impura. Glória a Deus. Aí Jesus: Pedro, mata e come, vai pregar para o gentil. Não vou. Quando falou para ele a 3ª vez que ele falou não vou, ao meio-dia Paulo está a caminho de Damasco. Meu Deus. Ah, irmão. Meu Deus. Deus é tremendo. Você não quer fazer? Já tem um Paulo a caminho de Damasco preparado lá. Se você não quer fazer, Deus já está Glória a levantando Deus. um Paulo a caminho de Glória Damasco a para Deus. fazer o que você não quer fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o Paulo não disse que foi ao meio-dia? Paulo Forte, falou hein, mestre? ao meio-dia. E que hora que Pedro subiu para orar? Ao meio-dia. Ao meio-dia. Glória a Deus. Aí quando Pedro falou, eu não vou, aí Deus falou: você não quer fazer a obra não vai parar não. Então, vem aqui, Paulo. Meu Deus. Se Pedro não quiser, Paulo está pronto. Olha a diferença. Pedro, mata e come. Não, Senhor. Aí Jesus apareceu para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que queres que eu te faça, Senhor? Meu Deus. Manda agora, eu vou. Meu Deus. Olha a diferença. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Primeira experiência, Paulo estava pronto, mestre. Na primeira conversa. Isso é a questão do primeiro amor, porque Pedro já estava dando. Não, é a questão. É a questão de conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento da palavra, mas ele está levando o conhecimento para o lado errado. Quando ele conhecer a verdade, né? Quando ele conhecer ela de verdade, conhecer a verdade que é Jesus, ele vai, na hora, ele vai falar: tudo aquilo que eu aprendi estava errado. Tem gente que no caminho de Deus que desobedece a Cristo? Tem, Deus. é o que mais tem. E nós aprendemos, né, mestre, na aula de terça retrasada, que Pedro, desde o início, vem negando. Pedro, é exatamente. É por isso que quando Cristo pergunta, né, o que dizeis aos homens que eu sou? Aí eles dizem: Senhor, tem gente que está dizendo que tu é um dos profetas, tem gente que está dizendo que tu és Elias. Aí pergunta: e vocês, estão dizendo o quê? Só Pedro responde, porque era o único que faltava, não era isso? Era o único deles que ainda não havia confessado que Jesus era o Cristo. E Paulo, quando ouviu a voz, já entendeu quem era. Paulo, na hora que ele ouviu, na hora que Glória ele a Deus. ouviu a voz e falou: Senhor, já chamou de Senhor. Aleluia! Já chamou de Senhor. E o confronto foi tão grande, né, mestre, que ele entendeu. Peraí, é contra esse camarada aí que eu tô lutando. E ele veio. Quando ele falou: duro é para ti. Agora, recalcitar contra o aguilhão, você já viu aqueles cachorros pitbull que o dono põe aquelas coleiras, que ela tem um enforcador, né, para dentro? Ela tem umas pontas assim Que é pra dentro. controlar, né? Que é porque Caso ele seja mais forte. se ele tentar fugir da coleira, você dá um tranco, aquilo machuca ele, fura aqui no pescoço, né? Na jugular do animal. Então, Jesus estava falando para Paulo: quanto mais você lutar, mais você vai se machucar, cara. Meu Deus, isso é forte. Quanto mais você lutar contra mim, mais você se machuca. Jesus dizendo: até hoje. Jesus dizendo: até hoje. Tu fez o que quis. Eu dei corda. Mas agora é comigo. Agora eu tô puxando a corda. Se você forçar, vai se machucar. Glória a Deus. Isso é forte demais, irmãos. E cadê os irmãos do Glória, irmãos? Cadê os irmãos do Glória? Com uma pérola dessa. Esses irmãos Deus. que entram na live, dá um oi e vai embora. Eles perdem essas preciosidades. E é forte, hein, mestre? Meu Deus, Perde é forte essas demais. preciosidades. E olha a humildade de Paulo.
Glória a Deus. Uma coisa que ficou marcada no ministério de Paulo. Glória a Deus. Paulo, ele era o melhor aluno de Gamaliel. Meu Deus. De todas as 48 sinagogas que ensinava em Jerusalém, Meu Deus. Paulo era o melhor aluno. Glória a Deus. Ó, o Walter mandou aleluia, o Kevin mandou glória a Deus. É isso aí, irmão. Você tem que glorificar. Porque Glória a Jesus. essas coisas você não aprende em qualquer lugar. Essas coisas você passa batido. É forte, Você não mas aprende é em forte. qualquer lugar. Que Jesus, São detalhes, né, Jesus deu uma ordem para Pedro. Pedro não quis fazer na mesma hora. Não teve negócio de, vou esperar um tempo. Não, na mesma hora Deus já falou, você não quer? Tem alguém que quer. Glória a Deus. E olha o que aconteceu. Quantas cartas Pedro escreveu? Meu Deus, mestre. Não, Pedro escreveu duas. Duas epístolas. Escreveu duas. E Paulo? Agora é Paulo. Meu Deus, mestre. Olha, Paulo. Tudo bem que Paulo pediu pro sumo sacerdote cartas. Aí Deus falou, você gosta de carta? Então você vai escrever aí também. Você não gosta de carta? Então vai escrever aí um monte Meu de carta. Deus, hein, mestre. Isso porque tem a carta aos Hebreus que ninguém atribui a Paulo. Ninguém atribui. Quer dizer, não atribui porque eles têm medo de atribuir a Paulo. Meu Deus. Eles têm medo de atribuir, falar abertamente. Mas se você ler, você vai entender claramente que, né, que Paulo, ele, tudo indica que Paulo mesmo escreveu a carta aos Hebreus. Tanto pelo último capítulo lá, capítulo 13, se você ler, no finalzinho da carta ele vai dizer assim, nosso irmão Timóteo está solto, foi liberto. E se eu tiver oportunidade, aparecerei com ele aí, entre vocês. Quer dizer, tudo indica que Então, quem está falando é Paulo. É Paulo. E depois, ainda depois no final escreve assim, ó. Juntamente com os nossos irmãos aqui da Itália, Meu Deus. nós mandamos a bênção para vocês. Então, quer dizer, Paulo está preso em Roma, na Itália. E a carta foi enviada da Itália. Então tudo leva a crer que realmente Paulo, ele não vai se apresentar como o autor da carta, por quê? Porque os judeus querem matar Paulo. E ele está mandando uma carta exatamente para judeu, para hebreus. Meu Deus, é forte Né? demais. Para os hebreus. Um exemplo, você não quer me ver pintado de ouro. Aí eu vou mandar uma carta com o meu nome para você. A hora que chegar na sua mão, você rasga. Você não vai nem olhar. Com certeza. Você vai rasgar. Com então certeza. Paulo sábio não vai pôr o nome Isso é dele. forte, mestre. Paulo não vai pôr o nome dele por essa carta aos hebreus. De é quem? forte. Anônimo. Isso é forte, hein, mestre? Anônimo. Porque senão eles não vão ler, né? Irmão Devaí, paz do Senhor Jesus, chegou agora. Aí ele falou agora, mas peguei a pérola. É isso aí, mano, tem que pegar mesmo, tem que pegar, né? Isso não é entregue em qualquer lugar, não. Então, o que acontece aqui? Olha a humildade de Paulo. A humildade de Paulo. Paulo, ele vai ouvir a voz, que isso aqui é muito interessante, irmão. O texto diz, quando a luz veio, ele caiu por terra. E aí vão falar, e o cavalo? Não, vamos ficar com o que está na Bíblia. Tem algum cavalo escrito na Bíblia? Não. Então vamos ficar com o que está na Bíblia. Tem outras bases, outras, né? Mas não é o foco aqui. Vamos ficar com o que está na Bíblia. A Bíblia não tem cavalo, então Paulo não caiu do cavalo, tá bom? No texto não fala que ele caiu do cavalo. Muitos acreditam que ele caiu do cavalo, mas eu tenho fortes indícios e bases para acreditar que não tinha cavalo. Ele cai por terra no sentido de ser humilhado pelo Ele cai Cristo, por terra, assim como Ezequiel também. Quando teve a visão do trono, ele vai cair por terra, como já vi muitos pregadores pregando esse texto de Ezequiel, falando que levanta-te, põe de pé, que Deus não fala com um homem caído. Mas eles não entendem o contexto, o porquê que o Ezequiel caiu, o porquê que Paulo caiu. Meu Deus. Ele não caiu porque estava em pecado, ele caiu porque a glória era muito forte. Glória a Deus. Ele caiu porque a glória era muito forte. Quem pode Glória ficar de a pé? Deus. Glória a Deus. O Daniel, no capítulo 8 de Daniel também não resistiu. Quem resiste, irmão? Meu Deus, é Quem forte resiste à demais. glória? Se o sol, se eu for ofuscado, que dirá o homem? Imagina o homem, Que né? dirá o homem, né? Isso é forte demais, mestre. Então o Paulo ele vai chegar em Damasco e isso vai marcar o ministério de Paulo, porque Paulo ele foi o melhor aluno de Gamaliel. Paulo, conhecedor das escrituras de ponta a ponta, zeloso.
ele mesmo diz que ele era zeloso, Zeloso. entendeu? Pela lei, ele era zeloso. Aí agora ele tem que esperar um cooperador. Quem batizou Paulo? Agora Meu pensa, Deus. Paulo escrevendo um monte de carta, abrindo um monte de igreja, ganhando um monte de alma. Aí vem um lá e fala assim: puxa, Paulo, eu sou o maior fã seu. Você é demais, cara. Quem te batizou? Aí o Paulo: Ananias. Meu Deus. Quem orou por você? Ananias. Quem te falou da palavra? Ananias. Um cooperador, irmão. Olha a humildade de Paulo. Forte, hein, E mestre? Paulo dizia: Ananias, eu fui batizado por quem? Por um cooperador. Eu que sou o mestre da palavra, o mestre da lei, o apóstolo do gentil. Que lição de humildade, hein, Olha mestre? isso. Aí vem uns com a carteirinha e fala assim: eu sou o presbítero. Qual é o seu nome? Presbítero tal. Não, mas eu perguntei o seu nome. Seu nome tá, deixa eu ver se o RG está escrito presbítero. Então ele quer dar carteirada. Agora que entendeu, né? Ele quer dar carteirada, irmãos. E tem Ele uns que acha fica a bravo, patente mestre. E tem uns que fica bravo. Se apresentar e não falar que é fulano, ou que é beltrano, ou que é pregador, ou que é cantor, ou que é ciclano, tem gente que não vai nunca mais na igreja. Se você não chamar ele pela patente, ele esquece que naquele grande dia, quando a trombeta soar, Deus chamará pelo nome, não é pelo cargo. Meu Deus, mestre. Não é pelo cargo, é pelo nome. Meu Deus. Aí se você ama mais Tem o gente cargo... que acha que é pelo cargo, hein, mestre? Então, se você ama mais o seu cargo do que o nome, então teu nome não vai estar lá no livro da vida. Vinde, presbíteros de meu pai. É. E posso- Pensa, imagine lá a trombeta soou falar: presbítero, Meu pai sobe. do céu. Pastor, Evangelista, sobe. Quem não tem cargo, mestre? Bispo, sobe. E aí o membro de banco vai ficar então, porque não tem cargo. Meu Deus, mestre. Membro de banco, sobe para o céu. Jesus vai chamar pelo nome, não é pelo cargo. Isso é forte demais, Então tem mestre. pessoas colocando o cargo na frente do nome, da reputação. Se ele chegar numa igreja e a pessoa não chamar ele pelo cargo, ele nunca mais volta naquela igreja. Meu Deus. Ele nunca mais volta lá. Mas olha a humildade de Paulo. O Paulo foi batizado por Ananias. Meu Deus. Teve as escamas tiradas dos olhos pela oração de Ananias. E quem era Ananias? Um cooperador, um porteiro qualquer. Meu Deus, mestre. Mas o mais importante, irmão, da humildade de Paulo, é que você não deve se envergonhar de lembrar das suas origens. Glória a Deus. Tem pessoas que estudam e ela começa até a desenvolver coisa boa, cresce, ela esquece quem foi Verdade, que ensinou mestre. ela, esquece o professor, Verdade, esquece quem foi que estava do lado, Verdade. quem ajudou a crescer, ele esquece disso. Verdade. E isso é complicado na vida de um cristão, sabia? Isso é muito Verdade, complicado na vida do cristão. Bom, o nosso tempo, irmãos, né, o pastor falou que ia fazer pergunta, nem me fez pergunta. Aqui rende assunto, mestre. Mas nós podemos aprender bastante com o senhor falando, explicando para nós. Eu tinha algumas perguntas elaboradas. Você pode ver, o texto está todo riscado. Ó. Faz as perguntas aí para eu ver. Faz as perguntas, vamos ver se eu... Aqui vamos fazer então, mestre. Faz as perguntas. Pelo menos uma, mestre. Vai lá. Pelo menos uma. Mestre, já que o senhor falou de Ananias, então explica para mim, mestre. É Ananias quem leva ele para conhecer Barnabé e os outros? Ananias é o porta-voz, né? É Ananias quem dá o pontapé inicial. E o detalhe é que em tudo isso aí, tem um Lucas aí registrando, né? Tem um Lucas registrando aí. Mas o Ananias é para mostrar para Paulo. Lucas já estava presente aqui, mestre? Na verdade, assim, há algumas bases de que o primeiro a ser chamado para ver a questão dos olhos de Paulo era Lucas. Meu Deus. Porque Lucas era médico. Mas como se trata de algo espiritual, algo sobrenatural, Glória a Deus. o médico não tem poder nenhum. Meu Deus. O médico não tem poder nenhum. Glória a Né? Deus. Mas o Então, foi um simples Ananias, cooperador que orou por ele. o Ananias, Meu Deus. o Paulo ele não poderia entrar no meio dos discípulos de qualquer forma, porque os discípulos estão acreditando que Paulo está indo lá para matar eles, Meu para Deus. prender eles. Então Deus vai usar as estratégias ali, porque o Ananias vai entrar e vai falar: ó, nosso irmão aqui, eu mesmo batizei ele.
Meu Deus. Eu mesmo orei por ele. Eu Glória vi como a ele Deus. chegou, né? E uma das perguntas aqui que também me fizeram, tá? Me fizeram uma das perguntas aqui, é que se o nome de Paulo foi mudado. Isso é tremendo, hein, Você mestre? fez essa pergunta ou não? Essa pergunta não. Eu ia fazer uma outra agora. Faz aí então. Na verdade, não era nem uma Faz aí pergunta. porque nós só tem 2 minutinhos. Na verdade, mestre, era um comentário sobre humildade, e aí o senhor acrescenta. Porque tem muita gente que acha, mestre, obreiro, não vou falar membro não, obreiro. Tem muito obreiro que acha que porque ele não dirige um culto, porque ele não prega, ele não tem que orar, não tem que ter comunhão. Acha que não tem que ter intimidade. E o senhor mesmo disse que Ananias era um simples cooperador. Mas ele disse: Paulo, o Senhor me enviou para orar por ti, para que você veja e seja cheio do Espírito Santo. Então quer dizer, Ananias não era qualquer um. Era um camarada que tinha intimidade com Deus. Então, mas o ministério de Paulo foi marcado por cooperadores, Meu Deus. né? Porque lá na morte de Estevão, né? Glória A capa Deus. de Estevão caiu aonde? Meu Deus. Aí, toda vez que um judeu segura a capa de alguém, ele assume o ministério desse alguém. Meu Deus. Vê o Elias não foi levado ao céu? Meu Deus. A capa não caiu? Quem pegou a capa? Eliseu. Eliseu. Qual foi o último milagre de Elias? Meu Deus. Ele não pegou a capa, tocou no Jordão, o Jordão abriu? Aí o Elias foi para o céu. A capa veio e caiu na mão de Eliseu. Qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Mesma coisa. Tocar no rio e abrir as águas. Meu Deus. Então, aonde parou o seu ministério, começa o meu. Glória a Deus. Você é forte Onde demais. parou o seu ministério, começa o meu. Mestre, Então, Paulo, onde acabou o ministério de Estevão? Porque ó, você vai ler o texto, capítulo 7, eu vou falar. Meu Deus, é forte havia demais, mestre. um homem chamado Estevão, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Então, onde acabou o ministério? Duas dele? qualidades que destacavam Começou de Paulo. Estevão. Deus levanta Saulo. Porque aonde acabou o de Estevão, vai começar o de Paulo. Meu Deus. A capa caiu em Paulo. Glória a Deus, Né? glória a Deus. Caiu em Paulo. Você é forte demais, mestre. Então, aí não tem como correr, irmão. Não dá para correr, né? Queríamos nós que tivéssemos mais tempo, irmãos. Verdade. Para nós prolongarmos um pouco, porque isso aqui tá bom demais. E a cada semana os assuntos eles rendem, né, mestre? Eu pena chego aqui com um monte de perguntas, eu faço 2. No máximo 3, né? E o tempo vai embora. Então, irmãos, Você tem que aproveitar, irmãos, esse pequeno tempo. É uma horinha mais ou menos de live que nós fazemos, mas é muito conteúdo para você que quem falou? O Walter. O irmão Devai falou: dá tempo de aceitar Jesus ainda. Não, verdade, irmão. Sabe por quê? Porque você que tem um desejo de um dia pregar o Evangelho, você que tem desejo de um dia de ser professor de EBD, ou até mesmo você que é pastor e tem o desejo de fazer às vezes reunião com seus líderes e obreiros, é muito importante você absorver conhecimentos. E tudo que nós estamos falando para você está dentro da Bíblia. Nós não falamos nada de achismo. Você vê que os textos eu levo, você lê o texto na Bíblia. Você vai ver que a mesma Bíblia que está escrito na sua, está escrito na minha. Tem algumas versões um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. por exemplo, tudo Né? que falamos aqui hoje, né, mestre? Dão estudos tremendos. Sim, verdade. Sobre obreiros, liderança. O Walter falou, já acabou. É 1 hora só, Walter. A gente está tentando achar um dia melhor, para que a gente possa ter um tempo maior, né? E aí vocês poderem fazer perguntas, a gente tentar responder Vai aqui. ficar bem melhor, né? Mas divulga aí, irmãos. Divulga, entra na nossa página lá no YouTube, tá? Nossa página, coloca aí, Paulo, aí o link, tá? Página do YouTube. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos lá. Se você puder dar essa força para nós aí, tá? E todas as nossas gravações de conversa de crente, você vai encontrar lá na nossa página do YouTube, tá? Tem sobre a mulher cananeia, tem sobre... Falamos sobre a mulher samaritana. a mulher samaritana, a abertura do Mar Vermelho. Meu Deus. Né? Já falamos sobre a arca. A arca. Nós já falamos sobre Noé. Falamos sobre Raabe. Tem muitos assuntos lá, irmãos, tremendos.
muitos assuntos sobre paralítico bons, de Cafarnaum. tá? Você pode entrar lá Coisa boa. e você vai absorver bastante coisa. Porque eu sei que tem pessoas que querem fazer curso, mas às vezes não tem condições. Então você vai assistindo, você vai aprendendo algumas coisas aqui. É claro que não é a mesma profundidade como que a gente está aqui na aula, né? Mas já no vai curso. dando clareza, né, mestre? Mas você Até já vai mesmo no tendo entendimento da palavra, isso, né? você já vai tendo uma noção, um entendimento, tá? De como que funciona, como que é estudar a Bíblia. Nós não podemos ler um texto apenas isoladamente. Existe uma regra que para se criar uma doutrina é preciso no mínimo 2 bases bíblicas, né? Então, quando eu falei que Paulo ele teve um encontro com Jesus ao meio-dia, eu te dei 2 bases bíblicas aí que ele Provando. né, provando isso, e depois te dei a base bíblica ainda de que Pedro também teve um encontro com Jesus ao meio-dia, isso provando que Jesus não se limita ao tempo nem espaço. Meu Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Glória a Deus. Glória Então, ao mesmo a Deus. tempo que ele falava com Pedro, ele já apareceu para Paulo, porque já sabia que Pedro ia negar, Glória que já a Deus. estava dentro do ministério de Pedro a negação. Pedro estava já acostumado com esse negócio de negar, né? Então você vai ver muitas coisas na Bíblia, tá bom? E você que tiver desejo de participar, estudar conosco aqui no Seminário Teológico Querigma, nossas aulas aqui são toda terça, às 20 horas, tá? Das 20 às 22. E você pode vir assistir uma aula aqui sem compromisso nenhum. Você pode vir assistir uma aula experimental. Se você não gostar da aula, você não precisa voltar nunca mais. Mas eu tenho certeza que você vai amar a aula, irmãos. É bem Se assim. isso daqui você está gostando da live, quando chegar na aula, então, É bem assim. a gente aprende cada coisa aqui na aula, irmão, que o negócio é tremendo. Glória tá? a Deus. Quer mandar as últimas considerações aí, pastor Que Edirão? Deus abençoe os nossos irmãos, né, que acompanharam, aqueles que vão assistir depois. Meu amigo Walter aí, Deus te abençoe. Daniel Marques, todos os irmãos que participaram da live aí, Deus abençoe, amém. Nós provavelmente, irmãos, nós vamos estar fazendo agora nas quartas-feiras, provavelmente. E é como o pastor aqui ele disse, o pastor Alex falou, nós pretendemos fazer um pouco mais cedo, irmãos, para nós conseguimos fazer pelo menos 1h30 aí de live, né? Que aí nós conseguimos, né, mestre, expor algumas coisas. Eu não, né, mestre? Eu só pergunto. Conseguimos aí fazer algumas coisas e aí dá tempo até para os irmãos lançarem algumas perguntas, porque é bom, né, mestre? De repente a pessoa tá assistindo, nós estamos falando determinada coisa dentro do texto, mas o irmão tem dúvida em alguma outra coisa dentro do texto. Sim. E aí dá tempo de perguntar, né? E aí vocês podem exatamente fazer perguntas, elaborar perguntas aí, né? Então nós vamos fazer uma oração para encerrarmos. Que Deus abençoe a presença de todos vocês que entraram nessa live, tá bom? E que Deus possa continuar falando aos seus corações através dessa palavra e que possa ser muito útil para você, para o seu ministério. Se você quiser pregar, irmãos, pega esse texto aí e prega, usa o conteúdo que você ouviu, aprendeu, prega mesmo, não tenha vergonha não, prega. O evangelho é para ser pregado. Eu já vi pessoas dizerem assim, pastor Edirão, que repetir pregação, copiar pregação. Se ele tivesse ideia, Jesus copiou pregações de Isaías. Meu Deus. Jesus copiou pregação de Isaías. Meu Deus, mestre. Se você pegar o livro de Romanos, todo o livro Glória a de Deus. Romanos é baseado no livro de Isaías. Meu Deus. Glória a Deus. Então não tem isso, irmão. Você não pode imitar o irmão, até o gesto que o irmão faz. jeito, grito. Mas a palavra é para ser Já pregada. vi pregador imitando as línguas estranhas. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Porque é chegado o reino do céu. Aí Jesus vai pregar, prega o quê? Arrependei-vos. É chegado o reino do céu. Então, irmão, é para você pregar mesmo. Pega aí Glória e a prega. Não tenha vergonha não, amém? E lembrando, né, mestre, que, irmãos, se você souber conhecer pessoas aí, glória a Deus, irmão Walter, Aleluia. glória a Deus. Vamos aprender juntos, varão, que é bênção de Deus. E lembrando aí, os irmãos, se tiver conhecidos aí que mencionar para você, eu quero aprender da palavra tal, mas eu não tenho tempo de ir numa escola, eu não tenho dinheiro, fala para ele, ó, tá tendo uma live ali que é bênção, bênção do céu, até porque, irmãos, é bom para nós. Os irmãos entrando, curtindo, comentando, nós vamos entender que o conteúdo é bom. Então nós continuamos, né, mestre? E lembrando também que o nosso curso ele é também EAD, tá?
ele também é à distância. Eu moro longe, não dá para fazer o curso. O curso também é à distância, as aulas são gravadas, tá? Glória a Deus. As aulas são gravadas, o material didático também, a gente envia. Nós estávamos com alguns alunos no Rio de Janeiro, aí agora tem uma aluna que está lá em Minas. Então a gente tem alunos que também são de longe e têm aprendido juntamente conosco, tá? No curso. E se tiver dúvida, tem suporte, né, mestre? Sim, pode me acionar, né? qualquer horário, definitivamente qualquer horário, né? Aqui é 24 horas, né, mestre? 24 horas. 24 horas no ar. Amém? Vamos fazer uma oração? Para aí, pastor. Amém. Vamos orar, amém, irmãos? Senhor Deus, graças te dou por esta oportunidade, por esta noite, porque aprendemos, falamos, ensinamos. Tua palavra foi ministrada, Pai. Te agradecemos pelas vidas alcançadas e as que vão ser alcançadas. Em nome de Jesus. Te agradecemos por cada lar, ó Deus, que entramos, que o Senhor nos permitiu, ó Deus, ser ouvidos. Oh, glória. Te agradecemos por cada vida que está assistindo. Sim, que o Senhor possa visitar cada casa, cada família. Cada irmã. Em o nome de Jesus Cristo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe para que continuemos, ó Pai, trazendo conteúdos. Nos dê graça, nos dê conhecimento, nos dê ensinamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que possamos de uma forma simples, Deus, passar para os irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um, Senhor. Abençoe a nossa noite, abençoe o nosso final de semana. Sim. Deus, visita aqueles que estão enfermos, que estão no leito de hospital. Aqueles que estão nos assistindo, mas estão com um ente querido, ó Deus, que está ali, Senhor, nas últimas. O Senhor é o Deus que traz vida, que pode dar fôlego de vida, Senhor. As pessoas que já foram desenganadas pelos médicos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos porque cremos em um Deus que ainda faz milagres. Sobre a vida, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, vai de encontro, nós lhe pedimos. Senhor, que essa live venha alcançar almas, que esta live venha edificar famílias, que esta live venha edificar vidas, em nome de Jesus. Senhor, assim nós lhe pedimos, agradecendo e crendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.